Deixa eu te explicar exatamente como é que acontece, tá? Uhum. Eu tenho uma oficina, atendo 15, 20 carros por dia. Eu preciso de 4 colaboradores trabalhando comigo para manter essa operação saudável. Uhum. O meu colaborador, que não é instrução e não é maldade, tá? Isso é até muito bom. É uma ganância saudável, entre aspas. Uhum. Ele olha e fala, cara, meu patrão tá ganhando muito dinheiro. Eu tô ganhando aqui XPTO 2.000, 2.500. Poxa, a Do outro carga de lado, fluido é tanto. Então o cara começa a fazer umas sim. somas e fala assim, eu vou montar na minha casa. Se eu fizer 3 cargas por dia, eu ganho 3 vezes o meu salário. Uhum. Aí o cara vai com essa ilusão e se aventura, se joga no mercado de trabalho. O Júnior comentou e eu vou pontuar ainda mais. O cara não sabe fazer conta. Começa por aí. Ele não tem um amparo, não tem uma estrutura de administração de empresa, de gestão de negócio, de nada disso. Então ele viu que dá a impressão que ganha bastante, ele já quer montar. Eu não acho isso errado, eu acho que a pessoa tem que progredir, tem que crescer. Sim. Sim. Só que para ela crescer, ela tem que ter uma base sólida antes. Aí tem que ter, o preparo, né? O preparo. E isso no nosso setor é o que mais acontece. É. Aí o rapaz sai, se joga, pega uma grana emprestada, do sogro, da sogra, do avô, da mãe, etc., monta a empresa, compra um monte de ferramentas que Quando não não vai faz usar. empréstimo no banco ainda, Quando pagando não faz, 5% ao mês, né? atola no cartão de É. crédito, estoura 3, 4. Resumo, ele começa a ter retorno, porque a qualificação técnica é o carro-chefe, mas ele vai ter retorno porque ele não tem a gestão da empresa dele na mão. E vira um cavalo de Troia, vira uma bola de neve. Aí esse cara começa a bater cabeça ali, entra vamos sangrar o mercado. Um trabalho de R$ 300, o cara vai fazer por 100, porque ele tem um boleto de 150 para pagar no final do dia. Então, a gente chama isso de leiloar serviço. O cara vai trabalhar para poder pagar o boleto. Mineiro, esse é um assunto interessante, porque na maioria das vezes a pessoa, ela tá precisando do dinheiro, ela tá Sim. precisando pagar ali o boleto. Qual que é o conselho que você dá para que ela possa conciliar os dois? Tanto ir para campo, ganhar o dinheirinho dela e ir se qualificando. Não se atole em Conciliando os boleto. dois, né? É o primeiro conselho, não se atole em boleto. Os nossos reparadores, eles foram induzidos a isso ao longo do mercado do tempo, de comprar tudo quanto é promoção que aparece. E o que Mas eu pro acho que eu tenho um refrigerista problema nessa antes aí, situação, Mineiro. Tem um antes. Eu acho que, e aí, se você me permite, a pergunta foi direcionada para o Mineiro, mas é a falta de planejamento. Isso, é o que eu falei, não se atole em boleto. Administração. Ele precisa ter a ciência de administrar, porque aquilo é que nem um restaurante. O restaurante abre, começa a vender, aí ele começa a ter queda de movimento. O que ele faz lá? Ele fala, preciso ter mais lucro, porque eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Aí a primeira coisa que ele faz é diminuir a qualidade da comida. Verdade. Pra aumentar mais. E aí é o grande erro. Em vez dele pensar em melhorar a qualidade com preço justo, que aí é um exercício diário, de você entender quais são. E outra, vamos separar, né? O que é despesa e o que é custo. Custo é aquilo que você vai vender, então você vai margear o produto ou a prestação de serviço. Despesa, na grande maioria das vezes, você vendendo ou não vendendo, você já abre o mês devendo. Então você já vai estar devendo aluguel, você já vai estar devendo água, luz, telefone, que são despesas que, se ele vender ou não vender, elas vão acontecer de forma, nem que seja mínima, mas elas vão acontecer do mesmo jeito. Sim. Então, despesa fixa, semifixa. Nós não vamos falar de conceito de administração aqui, porque também não é o caso. Não é o caso. Mas assim, eu escutei isso uma vez de um consultor, do qual eu não concordava com os modos operantes dele, da forma como ele conduzia a consultoria dele. Mas eu torço o braço e digo para ele, ele estava coberto de razão o dia que ele falou para mim que despesa é que nem unha. Não para de crescer, você tem que cortar. É verdade. Não tem jeito. É verdade. Um conselho para a galera, primeiro de tudo, planejamento sim, e falando de uma forma muito chucra, para de se atolar em boleto. Para de comprar sem necessidade. Compre o que você realmente precisa para manter uma operação saudável, mas sem extrapolar. E como conciliar é o seguinte, nenhum profissional de altíssima qualidade técnica vai conseguir ser um gestor de altíssima qualidade. Ele tem que escolher um lado ou outro. Ele tem que dominar as duas áreas, evidentemente, mas ele precisa escolher se dedicar mais a uma. Sim. Então, aquela que ele escolher, ele precisa de alguém que atue nessa gestão com efetividade e resolva o problema do cara. Porque o cara que é um bom reparador, um bom mecânico, ele é muito bom embaixo do carro, no meu caso.
ele é muito bom no diagnóstico da máquina, ele é muito bom para trocar, substituir uma peça. Se você pegar esse cara que é um extraordinário profissional e jogar ele num monte de números, primeiro que ele não vai ter tempo. Segundo que vai ser muito difícil ele coordenar. E vice-versa, ao contrário. Entende? O Júnior brinca muito que eu gosto de ouvir ele falar assim, eu não gosto de vender. Eu não gosto de vender. Meu negócio não é vender. E é verdade. O Júnior é péssimo em venda. Você botar ele para vender essa garrafa... Eu vou quebrar o teu negócio. Ele perde a venda toda hora. Somos dois. Só que como administrador, linha vermelha, lá em cima. A visão dele é um campo, evidentemente por causa da bagagem que ele tem, a visão dele é aberta assim, ó. Então é um cara que você tem que parar para ouvir o que ele fala. Ele nunca na vida vai trocar um compressor de um carro. Esquece. Mentira, isso é mentira dele. Não vai, você não vai colocar a mão numa chave de fenda. Na verdade, não. Na verdade, o que eu acho que é um pouco diferente assim. Eu acho que a gente tem que surfar a onda daquela onda que a gente melhor se adequa. Isso aí. Né? Não adianta a gente querer se aventurar. Por exemplo, meu começo no ramo da indústria automobilística, eu fui lava-peça, eu fui ser depois, um pouco mais elevado, eu fui ser consultor técnico, eu fui ser gerente de serviços, depois gerente de peças, depois gerente de pós-venda, depois diretor de pós-venda. E vou dizer uma coisa para vocês, a gente se encaixa durante um período. Então, meter a mão na massa, se tiver que meter a mão na massa, a gente vai meter, porque é polivalente, aprendeu, não vim de berço esplêndido, não dormi em berço esplêndido, pelo contrário, as coisas que eu conquistei graças à educação que meu pai me deu, meus pais me deram, e fui buscar e fui conquistar. O pouco que eu tenho, que para mim já é muito, mais do que suficiente, primeiro eu sou grato a Deus e depois a minha família, que eu tanto respeito. Mas o que eu acho que a gente tem que se adequar é necessário conhecer de despesa no meu negócio, é necessário conhecer de venda, é necessário conhecer de margem. E é uma briga, eu estava falando até com o Maresia vindo para cá, e a gente estava no telefone tratando um tema, e a gente brincou, que ele estava falando com Viana, tal, sobre precificação, e a gente falando sobre markup e margem, que são coisas totalmente distintas. E às vezes eu escuto alguns colegas de mercado, e gente grande, gente graúda, gente diretor de empresa falando, eu tenho 120% de margem nesse produto. Eu falo, meu amigo, então o teu custo é abaixo do zero? Para pensar, se você tem 120% de margem, significa que o teu custo é zero. É abaixo de zero para ter 120%. Quando você fala markup, é aquilo quantos por cento eu coloco sobre o quanto eu paguei por um determinado produto ou peça. Então eu paguei numa determinada peça R$100 e vou botar o markup de 120%, eu vou vender ela por R$220. Agora, vamos arredondar essa conta para 100%, para ser R$200 o preço de venda? Só que qual é a minha margem? 50%, porque o meu custo é 100%. Olha que... E ninguém presta atenção nisso. É diferente você ter a margem de 50% e o markup de 100%. E esse é o grande tombo das empresas, que muitas vezes as empresas fomentam a margem com um markup alto, achando que aquilo é margem, e aquilo não é margem, porque ela esquece do custo efetivo. E existem alguns problemas quando você vai para a indústria, e a indústria você tem um problema mais sério, que se chama dinheiro parado, dinheiro imobilizado de capital de giro com estoques. Por exemplo, essa lata que está atrás de mim aqui é uma lata litografada, onde que você, quando vai produzir um volume dessa lata, são X 1000 latas e a indústria de lata fabrica 3 vezes por ano. Então você tem o dinheiro parado de 4 meses e aí você tem o teu estoque de segurança que você forma. Poxa, e depois da pandemia que nós aprendemos a ter um estoque de segurança maior, porque se vinha um advento como veio agora, infelizmente, do Sul, que a gente está tão triste com tudo que está acontecendo no Sul, cara, e aí, o que você vai fazer? Você não tem produto, você não tem mercadoria. O álcool gel, acabou o produto, tiveram que usar celulose, baixou a qualidade do álcool na época da pandemia. Poxa, você tem que contar com essas adversidades que podem acontecer. Então você tem um custo financeiro gigantesco imobilizado em estoque e que se você não trabalha muito bem os recursos financeiros da empresa, você não entrega a última linha. Caramba. E executivos, eu sou executivo na empresa, eu sou cobrado pela última linha, mas combinado com a qualidade. Eu não só entrego a última linha, eu tenho que entregar a qualidade. Se eu não entregar satisfação, e os meus KPIs são todos ligados à rentabilidade,
conceitos de administração, estocagem, custo financeiro e satisfação do cliente.